Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube e do Instagram. Estou aqui de novo no escritório esperando as notícias lá de Brasília, do relatório das Forças Armadas, pessoal. Vamos salvar o Brasil! Olha, hoje, eu sou o doutor Heleno Lopes, sou advogado, estou no meu escritório. Hoje é o dia 9 de novembro de 2022. Sabe que dia é hoje, pessoal? Esse dia, há 39 anos, foi exatamente um dia de quarta-feira, o grande mestre, o trovador das Américas, meu amigo, Altemar Dutra, sofreu um acidente vascular cerebral em um palco de Nova York e morreu fulminado, muito gordo. E lembro um dia, eu me encontrei com o Altemar no restaurante ido aqui. Aí disse a ele: pai, vê se você passa fome, você está muito gordo. Eu brincando, né? Eu mais um advogado amigo meu, né? Olha, Salvador das Américas, cara que só, inclusive, no dia que ele morreu, a Globo colocou a despedida dele. Ele gravou Brigas e diz: eu quero que esta música seja a lembrança da minha vida quando eu estiver do outro lado, não sei o quê. Mas gravou músicas do Jair Amorim, do Evaldo Gouveia, desse pessoal que escreveu e escreve ainda a música bonita. Dele tem meu pai, meu velho, meu amigo, tem o Trovador, tem o grande sucesso dele, Brigas. Mas eu vou tocar no meu programa de sábado, eu nunca mais vou te esquecer, a música bonita, que é uma dupla dele com o Moacir Franco. Então, eu quero reverenciar aqui a memória do grande e saudoso Altemar Dutra. Agora, eu quero também dizer a vocês que, na parte final jurídica, eu vou falar que me pediram sobre dois dispositivos que eu acho fundamentais para você saber do seu direito. O artigo 1659 e artigo 200 do Código Civil. Vai envolver muita história, muito caso, e então é bem comprido. Mas eu queria começar colocando, para daqui a 11 dias, começa a Copa do Catar, lá na cidade de Zorra. Zorra é a capital do Catar, para quem não sabe, no velho deserto, um país riquíssimo no meio do deserto. Ave Maria, o pessoal lá não come é picanha não, viu, pessoal? Lá é filé pra lá, viu? É caviar, sei lá. Então vem aqui. Não vem aqui, pessoal, vem aqui. Para os torcedores da seleção brasileira na Copa de 2022.
pessoal, a Copa do Catar vai começar daqui a 11 dias. Ontem, aliás, hoje de madrugada, eu ouvi na Band News FM o Milton Neves elogiando o Tite por não ter convocado o Gabigol, né? Acho que ele é muito boçal, é muito irresponsável, truculento. Se realmente é, melhor não levar mesmo, porque eu sinto isso, para ele ser expulso e prejudicar a seleção brasileira, é melhor não ir. Outra coisa, eu queria pedir ao Instagram, ao Facebook e ao YouTube que não apague o meu vídeo por causa dessa música, que ela é de minha autoria. A Lucilene do Cavaquinho é quem canta. A segunda voz é minha, muito ruim, vou dizer por quê, viu? Eu assisti a uma gravação de 2 músicas por um grande artista nacional nos estúdios da gravadora, lá no Rio de Janeiro, faz muitos anos isso. E o cantor, ele preparou uns 20 minutos a gravação, treinando com a orquestra. Ora, eu cheguei na casa da Luzilene de bermuda, de boné, ela pegou e improvisou a cozinha dela, fez o estúdio, cozinha na sala, né? A filha dela no teclado, eu e ela no sol maior, e que diabo ele ia cantar de improviso e de surpresa sem qualquer treino. Ela no sol maior e eu em que tom? Vai lascar, né? Mas de qualquer forma, essa música está no YouTube da Luzilene do Cavaquinho, está com mais de 6.000 visualizações, e nós vamos amanhã, eu acho que é amanhã que a Luzilene vem aqui, trazendo o cavaquinho dela, nós vamos cantar ao vivo aqui, viu, pessoal? Marcos Almeida, se não gostou, não siga nada, viu? Eu não sou cantor, eu tenho muitas composições, tenho muitas poesias, poemas, tudo, mas são coisas de dentro de mim que eu gosto das minhas coisas, né? Gosto para mim, e quando eu estou sentado com os amigos, nas rodas boêmias, com os outros, sem beber nada, eu fico dizendo poesia, e quando eu sabia cantarolar, né? Eu ainda dava um grauzinho, mas hoje, 83, bem pertinho de 83, eu tenho que me guardar um pouco, não é, pessoal? Olha, pessoal, eu estou meio para lá e para cá, porque eu estou baseado no depoimento do Renato Duque, ex-presidente da Petrobras, prestado ao juiz Sérgio Moro, hoje eleito senador por Santa Catarina, pelo Paraná, né? Paraná. Que ele inocenta o Lula. O Lula é um rapaz inocente, nunca praticou nenhum ato desonesto, né? Agora, a única pecha que a gente pode ter é o seguinte: eu ouvi o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e que infelizmente foi tripudiado o nome dele durante a campanha política, ele dizendo que não ia ter nenhuma posição formal a favor do PL, aliás, do governo do Lula, porque, no dizer dele, não ia apoiar comunismo nem socialismo. Agora, o que eu acho um pouco estranho, entendeu? Eu mudei minha posição, mas mudei entre aspas, viu, pessoal? Não é ironia, vocês se entendem, né? Eu não posso, porque cortaram muitas lives minhas, eu não posso dizer verdades. Nós estamos com o fechiclé, com o zip na boca, ninguém pode falar. Porque quando uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que faz parte do TSE, abre a boca para dizer, quando ela disse uma vez, a favor da inexistência da proibição de censura, ela diz, cala a boca, já morreu. E agora ela diz, não, a censura prévia é censura prévia, mas como é temporária, eu vou aprovar. Então eu acho a coisa mais ridícula, você me desculpe, eu sou o ministro Alexandre de Moraes, e principalmente aqueles que vêm desrespeitando a Constituição Federal, que vai ser difícil para os brasileiros concordarem com as regras que estão sendo providenciadas pelo, entre aspas, novo presidente. Porque
a criação de uns 13 ministérios, vai uma despesa estúpida para os cofres do erário do Brasil, vai também com esses 220 bilhões que ele quer para os gastos sob o manto da Bolsa Família, que ele quer aumentar para 600 reais por mês. Então, por tudo quanto aconteceu, pelo trinco, ou seja, pela chave de braço, pela mordaça que nós estamos assistindo, vendo, ouvindo, proibindo o brasileiro nas suas manifestações, cerceando o direito de liberdade de empresários, eliminando completamente a bandeira verde e amarela nas ruas do país, sem qualquer outra providência a não ser a demonstração do povo brasileiro pelos atos democráticos, que nunca se ouviu falar em ato antidemocrático, com a constante perseguição daqueles que censuram a urna eletrônica, o sistema eletrônico de votação do Brasil, a perseguição e a intimidação de vários brasileiros, inclusive jornalistas que não têm foro privilegiado. As consequências são essas que estão aí. Agora mesmo, tirar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal de investigarem ou de reprimirem o crime, vão ter que fazer em 48 horas o levantamento de todos aqueles empresários e caminhoneiros e quem obstruiu, paralisar, para serem multados em X e Y, quando isso não é competência, nem é atribuição de ministro da Suprema Corte, nem do TSE. Eu ressalto o seguinte, pessoal. Olha bem, o que nós temos a essa altura dos acontecimentos? Quando eu ouvi, vamos dizer, o Valdemar Costa Neto, se ele foi do Mensalão e cumpriu a sua pena, e a pena dele já está prescrita há muito tempo, já está reabilitado, está lá no artigo 64 do Código Penal. A reabilitação a pedido tem que ser em 2 anos do fim da pena, 94 do Código Penal. Mas a reabilitação automática se dá em 5 anos depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Aí fica execrando. Aí um deputado disse assim, no ar, na Rádio Jovem Pan, disse que uma pergunta se o Bolsonaro deveria estender a mão para o Lula, se ele deveria passar a faixa para ele. Aí ele disse, não, é hora de pacificar. Eu talvez fosse, né, pessoal? Talvez fosse, porque pacificar, a essa altura, quando a pacificidade nunca foi programada nem proclamada por muito tempo, desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando um homem com tentativa de homicídio, em recuperação, ser chamado de mentiroso, que ele não foi, essa história da facada é mentira, que isso, que aquilo, e chamado de genocida, mentiroso, como é que se diz, fascista, lenocida, sei lá, que não tolera mulheres, e mais também os impropérios contra ele, todos os dias processos em cima do Bolsonaro. Quantas vezes você ouviu e assistiu nas redes sociais o Bolsonaro, mas não é possível, todo dia isso é aquilo, tem que chorar. Eu cheguei a chamar um de sacrifiló. Agora eu pergunto-se hoje, será que os excelsos ministros que livraram, que retiraram as condenações do Lula, e eu disse aqui, eu vou repetir, se o Renato Dux está errado ou certo, não importa. O que importa é que o ilustre novo presidente foi condenado, entendeu? E a mesma turma que livrou
dessas condenações, eu estou para me dizer a palavra que dizem aí, mas eu não vou dizer. Aí eu pergunto, eu disse aqui, vou repetir, podem cortar a minha live, eu não vou, eu acho que a minha liberdade, com 83 anos incompletos, eu acho que me permite eu dizer alguma coisa, pessoal. Porque eu apoio eleições como advogado, como eleitor, como repórter de emissora de rádio, jornal e tudo. E eu nunca vi uma situação dessa. Vou dizer por quê. Quando existe lisura no pleito eleitoral, todo mundo se conforma. Existia o mapismo, mas que o advogado estava em cima. O mapismo existia, mas ele estava em cima, que ele não tinha assado peba. Mas uma programação feita, adredemente preparada. Porque, senhores, eu queria só reafirmar, sem me desculpe eu repetir. Eu fico até com vontade de chorar, mas tem que repetir. Quando em Londrina, no Paraná, começou toda a história da corrupção, quando o próprio Supremo Tribunal Federal colocou a 13ª Vara Federal de Curitiba para dirigir todos os casos envolvendo essa turma. Porque nós temos no direito brasileiro, quando um crime é praticado em diversos municípios, aquela comarca que primeiro começa a investigação, ela se chama juízo pré-evento. Aí esse juízo pré-evento seria o quê? Da vara federal escolhida pelo próprio Supremo para os processos. Todo mundo se lembra disso? E memória, talvez igual a minha, pode haver igual. Melhor não. Aqui a qual eu tenho uma amnésia, mas passa. Aí eu disse aqui muitas vezes, primeira coisa foi eu dizer que era muito estranho o excelso ministro Gilmar Mendes ficar dizendo que o Lula merece um julgamento justo. E ele foi justo porque ele foi julgado, foi livre das condenações, foi reerguida a sua condição de poder participar das eleições. Acho muito justo, acho. Agora, julgar por uma canetada que o processo dele, todos os processos são nulos, não foram nulos, por incompetência de furo ou de território, isso aí é bom pegar o Willis Viana Martins e chamá-lo, vem cá, diga por que você está dizendo isso aí. Ele diz, o Marco Aurélio Melo, agora mesmo depois de todo esse entreveiro, já foi entrevistado na Jovem Pan, reafirmou todo o seu ponto de vista, porque parece que é justo um ministro abraçar o advogado do réu chorando porque ele venceu. Tudo isso está no âmago de cada cidadão brasileiro. Aí nós sofrendo tudo isso é muito diferente de uma eleição de Jânio Quadros, com Maia Charlotte, com Ademar de Barros, que houve o aconchego dos brasileiros a um grande popular, mito popular que era o Jânio Quadros. E ninguém... O Lula foi eleito em 2002, eu gostei da eleição dele, apesar de não ter votado nele. Ele foi reeleito, eu gostei. A Dilma foi eleita, pelo contrário, me pediram, Tatiana, bom Dilma significa, vote na Dilma. E todo mundo votou, menos eu, porque eu nunca gostei de bandeira vermelha. Mas eu não tenho nada com isso. O Lula merece ser presidente da República, porque ele está livre. Agora, não merece ao povo brasileiro o tipo de meios como ele chegou ao poder novamente. Isso aí é que o inconformismo é exatamente porque a transparência não existiu. Doa a quem doer, ou doa a quem doer. Sabe por que eu digo isso? Porque não é possível que prendeu fulano de tal, prendeu jornalista, prendeu ciclano, prendeu beltrano, intimidação para os brasileiros, isso aí eu não aceito. Eu não aceito. E também o pior é que, de repente, nós vemos aí a comissão de transição já
programando 220 bilhões de furo no dinheiro público. Aí eu acho que é preciso ter sangue de barata para suportar tudo quanto nós estamos assistindo. E se aqueles cidadãos que estão com a força do poder da República lá em cima, na cúpula do judiciário, eles estão mostrando que são partidários do presidente eleito, como é que vai ficar o povo brasileiro se porventura o desastre for renovado? Pergunta, né, pessoal? Eu não vou dizer mais nada, sabe por quê? Eu tenho pena do que estão fazendo com o povo brasileiro. Eu tenho pena dos nordestinos que foram enganados com picanha, com isso, com aquilo. Eu tenho pena, acima de tudo, da nossa bandeira, que foi vilipendiada por muitos da esquerda, e jamais o Bolsonaro pode ter o saco, tendo o saco de filó que ele tenha. Mesmo assim, ele deve respeitar a própria dignidade dele. Jamais eu estenderia a mão ou transferiria, eu faria pior do que o João Figueiredo, que não passou a faixa para o presidente Sarney. Sabe por quê? Porque eu acho que é indignidade, um homem que sofreu tudo quanto o nosso presidente Bolsonaro sofreu, e ter que passar faixa e dar as mãos para quem jogou cuspe na sua cara. Tá certo, pessoal? Bom dia, desculpe aí. Vamos agora a uma coisa que eu quero dizer. Eu quero que vocês assistam no YouTube, basta botar Luzeiro do Cavaquinho, Copa do Catar, que vocês vão ver essa coisa que nós cantamos aí, e eu de bermuda. Mas eu acho que não tem outra música, porque a música da Copa do Catar que tem, que todo mundo está visualizando, é a minha, né? Bom dia, pessoal. Olha, bem rapidinho. Nós temos vários dispositivos do Código Civil que poderiam ser ditos aqui sobre esse artigo 1659 do nosso Código Civil. Porque o regime de casamento, nós temos vários tipos de regimes. O regime da comunhão universal, quando existe o pacto de escritura antenupcial, em que os noivos vão fazer a comunhão universal. Ou então o pacto antenupcial, vamos fazer separação total de bens, artigo 1639 a 1642. Ou então, ficar calados. Calados nós temos o quê? Temos a comunhão parcial de bens, obrigatória, e temos a separação legal de bens, que é quando um dos cônjuges ou ambos tem mais de 70 anos de idade. Existe uma falha, ou talvez uma interpretação errônea da jurisprudência, aos artigos 1829, 1832 e 1845 do Código Civil. Mas vamos para o 1659. No inciso primeiro, está lá escrito: não se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento por doação ou sucessão. Significa dizer, se eu sou casado e meu pai morreu, a herança destinada a mim não se comunica, não se divide. Aí você diz, mas como? Não, se eu me for divorciar dela, hoje, meu pai morreu e tal, ela recebe os bens, metade do que nós compramos durante o casamento, outra metade minha, e se exclui dessa divisão os bens de herança que eu recebi do meu pai. Muito simples, não é? O inciso segundo trata dos bens subrogados, subrogados. O que é bem subrogado? O que o médico, bom dia para você, viu? Que o eleitor dispõe da Rádio Assunção. Marçal Almeida, lá em São Paulo, bom dia. Olha bem, o que é bem subrogado? Eu tenho um apartamento, aí vou me casar. Eu casei, adquiri outros bens, vendi esse apartamento, comprei outro na constância do casamento. Esse novo apartamento ele não entra para a divisão dos bens. Aí você pensa que há um conflito entre esse dispositivo, que também é válido, todos eles são válidos para quando existe união estável, ou seja,
Um homem se junta com uma mulher, um homem se junta com outro homem, uma mulher com outra mulher, aí essa união estável também é parada sobre o mesmo regime de bem do casamento, de acordo com o artigo 1725 do Código Civil. Bom, aí nós vamos ver o quê? Quando a lei, o Código diz que não se comunicam em vida, só em vida, mas vamos dizer que o fulano é casado com fulana, não adquiriu nada durante o casamento, não tem, mas a fulana recebeu um patrimônio enorme de bens. Tem 3 filhos. Ela morreu. Aí, esse patrimônio que em vida, do divórcio, não podia ser dividido porque era só de propriedade dela, quando ela morre, deixou 3 filhos, herança dividida para os 4, para o cônjuge sobrevivente e para os 3 filhos. Diz o artigo 1829 que a herança tem como herdeiros o cônjuge sobrevivente, os filhos, tal, descendente, ascendente, cônjuge sobrevivente e irmãos, os colaterais. Bom, o 1832, do Código Civil, diz o seguinte: o cônjuge sobrevivente é herdeiro em concorrência com os descendentes e ascendentes, não podendo o quinhão do herdeiro sobrevivente, do cônjuge sobrevivente, ser inferior à 4ª parte do total dos bens. Então, se tem 3 filhos e um cônjuge sobrevivente, 25% para cada um. Mas se o cara deixou só um filho, a mulher, no caso aí, ou a mulher morreu, o homem, o cara que casou com ela, tem direito a metade, o filho dela a metade. Ainda que o filho não seja das entranhas dele. Se forem 2 filhos, é 1/3 para cada um. 4 filhos, 1/4 para cada um. 5 filhos, aí assim, a metade, aliás, a 4ª parte, 25%, é do cônjuge sobrevivente. E os 75% serão divididos pelos filhos do falecido. Porque dentro do direito existe o filho bilateral, irmãos bilaterais e os unilaterais. Essa mulher, vamos dizer que ela tenha casado com esses 3 filhos e o homem não é pai dele. Mesmo assim, está lá, ela dividiu a herança. Aí vem o problema da separação legal de bens. Na separação legal de bens, eles querem dizer que o regime é separação legal de bens, que morrendo um, o outro não tem direito. Existe uma dificuldade de entendimento da jurisprudência. Eu já vi muitos acordos a favor e outros contra. Eu sou a favor, porque eu entendo que o regime da separação legal de bens é o mesmo da comunhão parcial de bens. Apenas mudou o nome porque um dos cônjuges tem 70 ou mais anos. Aí vão dividir só os bens adquiridos na constância do casamento. Eles não podem fazer o pacto de comunhão parcial, não podem fazer o pacto de separação legal, que é obrigatória a separação legal de bens. Mas eu entendo o seguinte: olha, vamos admitir a confusão que existe entre esse dispositivo com o artigo 1845 do Código Civil. O que é que ele diz? São herdeiros necessários. 1, o descendente. 2, os ascendentes. 3, o cônjuge sobrevivente. Significa dizer que se o cara é casado sob o regime legal de separação de bens, ou sob o regime da separação total de bens, ele não deixou ninguém, só deixou a mulher. Ele morreu, mesmo sendo o regime da separação total de bens, ela é herdeira em tudo, herdeira universal. Por quê? Porque no artigo 1845 não consta que o herdeiro irmão é herdeiro necessário, é herdeiro facultativo. Tanto é verdade que em vida o cara pode fazer um testamento, metade da sua legítima, vamos dizer que ele tem 4 apartamentos, todos no valor igual. A legítima dele são 2 apartamentos, vamos presumir.
ele destina para o doutor Roberto Barroca, que é meu amigo, está aqui no escritório de advogado, destina um apartamento, que é a metade da sua legítima. Olha bem, ele destina no testamento. Mas se ele for solteiro, ele pode vender tudo para o Zé, para o João, doar tudo para o irmão, nomear herdeiro só um irmão dentre os 10 que ele tiver, ou não nomear ninguém, deixar a briga para os herdeiros, irmãos. Aí vamos lá para aquela história. Tem o filho do irmão que morreu, lá vai herdeiro mais próximo, pretérito mais remoto, aquele negócio todo. Em resumo, essa é a regra do nosso Código Civil. Pediram também para falar sobre o artigo 200 do Código Civil. Eu já falei aqui, vou repetir. Não prescreve nos prazos do artigo 206 do Código Civil os fatos cíveis originários de práticas delituosas. Então, se um cara atropelou e matou um cidadão pai de família, ele é motorista de um empresário, a partir, só começa a correr a pressão a partir de definido o crime, a sentença penal condenatória ou absolutória. Aí começa a correr o prazo de 3 anos para a reparação de danos morais, passa a correr também o prazo de 3 anos para propor a ação de pensão por morte do fulano de tal, artigo 948 do Código Civil, e outras coisas, viu? Então, muita gente se engana. E outra, se o cara que morreu deixou só um filho de menoridade, não corre a pressão de jeito enquanto ele foi emancipado, enquanto ele passar a maioridade. É o que está lá escrito no artigo 198, inciso 1º do Código Civil, e a emancipação civil também pode autorizar o começo da prescrição. Artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, que permite você emancipar um filho quando ele completa os 16 anos de idade. Bom dia, pessoal. Não posso ir muito além, sabe por quê? Porque essa matéria é muito árida, muito comprida. Eu fui explicar aqui, eu passo até de noite, eu tenho ir para casa almoçar, já estou com fome, tá certo? Bom dia para você, Marcos Almeida. Bom dia aqui, o Meio de Campos, Marcos Almeida de São Paulo, Carlos Almeida de São Paulo. Vamos para o doutor Gladstone Pedro de Holanda, que disse que ia assistir a live lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Vamos dar um bom dia também para o Carlos Almeida de São Paulo também. Para o doutor Nogueira, no Passaré, em Fortaleza. Para a dona Ivone Baixo, no centro da cidade de Fortaleza. Dona Rita Braga também. O Rodolfo Teófilo, Fortaleza. Vamos dar um alô para aquele cidadão que se identificou apenas como Carlos lá, na Itália, mas não mandou qual a cidade que ele fala, reclamando lá do João Vitor, que dia de sábado eu faço live com ele e ele vai dormir, né, pessoal? Aí acorda, fica gritando, né? Bom dia, pessoal. J. Evangelista, lá no sertãozão bruto do Ceará, na FM Menino Deus 104,9, Itatira, Ceará. Bom dia para vocês, boa tarde para vocês, boa noite. Bom dia, Roberto Gomes, é proprietário da Rádio DVC.com de Missão Velha. Pega esse vídeo, guarda e vamos esperar o dia de hoje, que é o dia D do Brasil. Bom dia, meu WhatsApp 999-453883, DDD 85. Obrigado e até amanhã.